Muito boa noite, boa tarde, bom dia, vocês que nos assistem. Estamos aqui para a nossa atividade de palestra do Caminho de Damasco, que realizamos semanalmente. E hoje nós temos um título bastante significativo dentro da doutrina, que é sobre a nossa consciência moral, ou seja, a formação dessa consciência. Nós rogamos a Deus nos abençoe e que o trabalho de hoje, mais uma vez, entre mim e vocês, possa realmente trazer alguma luz ou nos incentivar a um caminho cada vez melhor nessa longa estrada da nossa existência. Jesus, segundo o Evangelho, se dirigiu a pelo menos 3 tipos de plateia. Ele falou para os seus apóstolos. Os apóstolos eram aqueles que ele escolheu, os 12 que ele escolheu e que o seguiam continuadamente. Ele falou para os discípulos, que são aqueles que se agregaram, seguiram, foram atrás de Jesus, deviam ser dezenas, centenas de pessoas. E falou também para o povo, naquela célebre situação em que ele se dirigiu ao monte, segundo alguns, né, para proferir o seu sermão, chamado Sermão da Montanha. Nessa ocasião, ele falou com uma plateia muito maior. É claro que as plateias de antigamente, ou do tempo de Jesus, não poderiam ser tão grandes, né, quanto as de hoje, até porque naquela época não havia nenhum aparelho, nenhum microfone, né? Ele tinha que realmente usar os recursos da própria voz para que a sua voz chegasse ao povo. Então nós imaginamos como era difícil até falar para uma multidão. E Jesus ensinou através do Sermão da Montanha, conhecido por esse nome, aquilo que realmente é a sua doutrina. Ali está o espírito da sua doutrina. É a parte mais importante, mais significativa, é o conteúdo realmente mais consistente do Evangelho. Se nós podemos encontrá-lo lendo, por exemplo, no Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7. Durante essa explanação, que ele se dirigiu ao povo sofrido da sua terra, ele falou, ou ele citou o seu maior mandamento, ou praticamente o único mandamento, quando ele disse o seguinte: diziam os antigos, amarás os vossos amigos e odiarás os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai até mesmo os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Amai aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Nós tentamos imaginar, quando essas palavras saíram da boca de Jesus, o impacto que elas causaram naquele povo. Porque o povo judeu, mais conhecido como povo hebreu, que vivera desde muitos séculos, quase 2 milênios, até chegar Jesus, esse povo, na sua trajetória, principalmente no início da sua trajetória, ele teve muitos inimigos. Muitos inimigos, assim, naquela época eram aqueles pequenos povos que iam se alojar ali, iam ocupar uma área à margem do Rio Jordão para encontrarem um meio de vida. E entre esses povos estavam os hebreus, mas estavam também os moabitas, os cananeus, os filisteus e outros povos com quem os judeus se degladiaram. E esses eram seus inimigos naquela época. Se nós abrirmos a Bíblia, vamos ver nos primeiros livros da Bíblia, o quanto era realmente conflitante essa situação.
E segundo Moisés e outros que o seguiram, Deus, na época, mandava matar os inimigos, mandava odiar os inimigos. E aqueles massacres que eram recomendados, segundo Moisés, pelo próprio Deus, acabavam fazendo milhares de vítimas entre crianças, entre mulheres, idosos. E muitas vezes Deus mandava até colocar sal na terra do inimigo para que ela não produzisse. Então eram realmente invasões devastadoras. Isso era odiar o inimigo. Então nessa tradição judaica havia realmente uma história de guerra, de sangue, de violência, de completo desrespeito humano, segundo os conceitos que nós temos hoje da Declaração dos Direitos Humanos. Completo desrespeito, violência realmente inaceitável. Para aquela época, evidentemente, isso parecia ser uma coisa muito normal. Parecia ser o que realmente deveria ser. Mas, 1.300 anos depois de Moisés, vem Jesus falar em amar os inimigos. Ora, os judeus, na verdade, quase nunca tiveram uma vida independente. Quase nunca foram um povo autônomo. Porque quando eles estavam realmente para conseguir isso, talvez, buscando a tão famigerada terra de Canaã, terra prometida, eles foram escravizados pelos egípcios, pelos babilônios, depois caíram na mão dos persas e finalmente dos romanos durante dezenas de séculos. Não tiveram uma vida independente. É claro que durante esse período em que eles estiveram submetidos à dominação política de um povo maior, o inimigo era o dominador. E naquele momento que Jesus falava, o grande inimigo era Roma, César, o imperador, e tudo que dizia respeito a Roma, porque os judeus estavam submetidos ao poder de Roma. Então, o que ele estava falando, amar mesmo os inimigos, era algo que devia causar um grande alvoroço, devia provocar muitas discussões. Os evangelhos não falam isso, mas calcule como devia ter sido a reação daquele povo quando Jesus fala em amar os inimigos. Se é tão difícil amar até os amigos, quanto mais os inimigos. Há um episódio interessante, bastante significativo nesse sentido, que nós vamos encontrar um pouco antes de Jesus ser preso, na ocasião em que ele foi preso, em que houve a célebre traição de Judas, em que um soldado romano se aproximou para prender Jesus, e Pedro, que era o discípulo fiel, o mais velho de todos, o confidente de Jesus, ao ver o soldado partir contra Jesus, ele partiu para cima do soldado, e segundo o evangelho, ele desembainhou a espada e até arrancou a orelha do soldado, cortou a orelha. E Jesus, naquele momento, repreendeu Pedro. Não, Pedro, embainha a sua espada. O que é isso? Será que você não aprendeu? Aquele que fere com a espada será ferido pela espada. Quer dizer, Jesus mostrando que o amor estava acima de tudo, né? Nada de violência. O amor é incondicional. O amor compreende, o amor entende, aceita, desculpa. Então, essa mensagem de Jesus, realmente sobre o amor ao inimigo, é uma mensagem tão profunda, tão ampla, que até hoje, nós, aqui estamos no século XXI, não conseguimos assimilá-la. Até podemos compreendê-la pelo lado lógico da coisa, mas pelo lado do sentimento, né? Como é que nós vemos os nossos amigos? De que forma nós tratamos os nossos inimigos? Como Jesus recomendou? Os ensinamentos referentes à moral, que é o principal na doutrina espírita, são os ensinamentos morais,
eles foram tirados do Evangelho. O Espiritismo não acrescentou nada daquilo que Jesus ensinou. Pelo contrário, o papel do Espiritismo foi justamente tentar explicar melhor isso de uma forma mais que chegasse mais à nossa compreensão daquilo que Jesus havia falado há séculos atrás. Se até hoje nós não entendemos, vocês calculam. Entendemos assim no sentido realmente de ter absorvido esse sentimento de que Jesus falava, que era o amor incondicional a todo ser humano, ao nosso próximo, seja ele quem for, amigo, inimigo, próximo, distante, encarnado ou desencarnado, isso não importa. Isso aí, na verdade, é algo fundamental. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma questão, uma pergunta que Kardec levanta, muito simples, e tem uma resposta mais simples ainda. Porque Kardec pergunta assim: onde está escrita a lei de Deus? Os instrutores espirituais respondem: na consciência. Veja que resposta lacônica. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É claro que se perguntarmos isso para muitas pessoas, vão dizer: está na Bíblia. Né? Os cristãos vão falar: está na Bíblia. Os judeus vão dizer: está lá no Torá. Os muçulmanos, os islamitas vão dizer: está lá no Corão, né? Ou nos Vedas dos hindus. Está escrito em algum lugar. Na verdade, essa questão de estar escrito é algo muito mais amplo, né? Nessa questão que Kardec coloca, nessa resposta. A lei de Deus está na consciência de cada um de nós. Porque se nós somos criaturas de Deus, se nós somos criados por Deus, nós somos a projeção daquilo que Deus é, do amor, da bondade, também da inteligência, não há dúvida nenhuma. Mas nós trazemos isso lá no mais profundo da nossa alma. Esse é um sentimento que está justamente tão profundo que ele só vai se desenvolvendo com o tempo. Ele vai se desenvolvendo através das nossas experiências. Experiências tanto e principalmente aquelas que nós temos aqui na Terra, quando reencarnamos, e nós não reencarnamos uma vez só, nós reencarnamos muitas vezes, e é por isso que essa consciência vai desenvolvendo com o tempo, e vai alcançando uma condição de aperfeiçoamento cada vez maior. A lei de Deus é tão perfeita que em tudo, absolutamente tudo, caminha em sua direção. Ora, se Deus é o poder único, é o poder absoluto, se tudo está em suas mãos, se tudo dependeu dele para existir, e tudo vai continuar sempre dependendo dele, é claro que tudo volta para ele. Deus não perde nada. E essa consciência que nós falamos está no espírito, está, como dissemos, nas profundezas da nossa alma, a consciência do bem, de onde nós saímos, da nossa origem. E ela vai do instinto à educação. Aqui a condição humana, a condição que nós estamos hoje, sempre nos leva aos conflitos íntimos. Quem não tem conflito? Quem de nós não tem questionamentos a fazer a si mesmo sobre o que deveria fazer e não fez, sobre o que não deveria fazer e fez, sobre suas atitudes, seus atos, suas decisões? Quem não tem conflito? Somos seres imperfeitos, não temos, evidentemente, conosco o domínio total dessa lei de Deus. Mas na nossa consciência estão lá as essências de todos os itens importantes e fundamentais para a nossa vida. Isso é importante. Então nós, a condição que nos encontramos, marchamos com a humanidade,
caminhamos com a humanidade, como humanidade, que somos um todo na humanidade, num processo de evolução dos usos e costumes. Não dá para comparar, por exemplo, 2020 com a Idade Média, por exemplo, com a Idade Antiga. Na Antiguidade, os costumes eram outros, os usos eram outros, as formas de viver era outra, as ideias, a mentalidade, tudo era diferente. Evoluiu, cresceu, desenvolveu. E o mais interessante de tudo é que desenvolveu sempre no sentido do bem. Leia a história da humanidade, veja a história da humanidade, por exemplo, do Egito até hoje, nós vamos perceber que as ideias evoluíram, a sociedade evoluiu, as leis evoluíram, o homem evoluiu, não só materialmente, isso é claro, não tem dúvida, mas espiritualmente. A mentalidade é outra. Hoje nós lutamos pelos direitos humanos. Isso é coisa nova na história da humanidade. No tempo de Jesus não existia isso, não se falava em direitos. Havia escravidão, os escravos não tinham direitos. Eram coisas, tratadas como coisas. E hoje não. Hoje nós estamos aí até preocupados porque não conseguimos, de certa forma, erradicar tudo aquilo que ainda cheira de escravidão em nosso mundo. Mas estamos preocupados com isso, temos movimentos de direitos humanos, a luta pelas leis, pela defesa do meio ambiente, por exemplo, né? O trabalho para podermos, de alguma forma, conter a violência que ainda existe na sociedade de uma maneira realmente vergonhosa, mas isso vai ter que ser superado pelo desenvolvimento da nossa consciência. Então, quando Jesus falava amai os inimigos, ele estava se projetando num futuro da humanidade, quando a humanidade vai chegar lá. Todos nós vamos chegar lá. Mas nós temos chão para percorrer. Temos uma estrada longa ainda para trilhar. Cada indivíduo, cada sociedade caminha no seu próprio ritmo para chegar à meta que Jesus estabeleceu como ideal para a humanidade. Temos então a nossa autoconsciência. Nós somos seres humanos, pensem bem, não somos animais, não estamos mais na fase animal. Como seres humanos, cada um de nós é capaz de fazer o próprio julgamento, de julgar as suas ações, seus atos, e por isso é capaz de melhorar. O animal não faz isso. O animal não tem esse problema de consciência. Ele segue apenas os impulsos do instinto que pertence à lei da natureza, à lei de preservação da vida, da sobrevivência. Nós não. Temos valores espirituais que muitas vezes superam o próprio valor da vida. Muitas pessoas morreram e morrem pelo seu ideal. Muitos lutaram pela verdade e morreram por ela. Muitos lutaram pelo bem, pela fraternidade, pela solidariedade. A gente vê os mártires da história do mundo. Tivemos aí o Martin Luther King, por exemplo, que lutou pelos direitos dos negros e foi assassinado. Tivemos o Gandhi lá na Índia, que lutou pela paz, pela não violência, foi assassinado. Quantos na história deram a sua própria vida, colocaram o seu ideal acima do valor da própria vida. E o maior dele foi Jesus. Jesus não estava se preocupando muito com a vida, ele estava se preocupando mais com a mensagem que ele deveria deixar ao mundo. E isso, segundo ele, valia mais do que a sua própria vida. Por isso ele partiu tranquilo, sereno, de bem consigo mesmo, feliz de ter cumprido a sua missão, mas ainda um tanto triste, porque a humanidade teria que andar muito até chegar onde ele estabeleceu como ponto importante no nosso desenvolvimento. De todos os seres, portanto,
que existe no planeta, o ser humano é o único que tem autoconsciência. É o único que pode se julgar. E se ele é capaz de se julgar, ele é capaz de decidir, de esforçar-se para mudar, só ele pode aspirar a uma condição melhor. Só nós podemos estudar, podemos conhecer as leis, podemos ensinar, podemos contribuir para a melhoria do mundo. Porque a felicidade, na verdade, não consiste numa condição individual. Não existe felicidade individual. Enquanto houver um infeliz ao nosso lado, nós seremos infelizes. Enquanto houver dor, sofrimento, desespero, aflição, nós não seremos felizes. Mesmo que não sejamos nós aqueles que estejam sentindo o problema no momento. Porque corremos sempre o risco de sentir mais adiante. A consciência moral, portanto, o que é a consciência moral? É o nosso tribunal interior. É ali que está a lei. Só que ela não está pronta. Isso nós temos que entender. A consciência moral é como a semente. Uma semente, ela contém o projeto de uma árvore. Ela tem o projeto de uma vida que vai ocorrer no futuro se essa semente for semeada. Mas ela não é árvore. Ela está a caminho disso. A nossa consciência também. Ela está a caminho de Deus. Mas ela precisa ser cultivada para que a gente possa aprender. E isso nós fazemos quando? No dia a dia. A consciência moral é o que nós chamamos de superego, alter ego, né? Que inclusive o Freud fez referência a isso, que é aquela instância psíquica nossa que julga aquilo que nós fazemos. Nós praticamos um ato e essa instância diz se esse ato está certo, está errado, se for bom, se não for bom, se foi conveniente, se não foi, se devia ser feito, se não devia. Imediatamente nós já fazemos um julgamento. E o pior julgamento não é o julgamento que as pessoas fazem sobre nós. O julgamento que mais pesa em nossa consciência é o julgamento da nossa própria consciência. Esse fica conosco. Dele nós não vamos escapar, mais cedo ou mais tarde. Se não for agora, será depois. Se não for hoje, pode ser daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, no final da nossa vida, depois que nós desencarnarmos, ou em vidas posteriores. Isso virá à mente, isso aflorará a nossa consciência de alguma forma, sob forma de algum problema, que vai nos cobrar justamente essa distonia entre o bem em que acreditamos e o mal que fazemos. Construímos a escala moral com base nos valores que damos às coisas, como damos às pessoas. Por exemplo, cada um de nós dá um valor à vida, dá valor à família, à profissão, à sociedade, aos amigos, à religião, mas também dá valor aos bens materiais, a sua casa, seu carro, tudo que tem. Então, tudo tem valor para nós. Não estamos falando de valor material, estamos falando daquele valor espiritual, daquilo que você sente. Se você perder, por exemplo, um objeto, se você perder um carro, por exemplo, o sofrimento não vai ser apenas o prejuízo material. Você vai sofrer intimamente. Você vai sofrer uma grande decepção. O sofrimento da perda. A perda é um sofrimento. Isso é mais do que a matéria. Os bens materiais nunca vão preencher as nossas necessidades espirituais. O indivíduo pode ter tudo na vida, pode ter todo o bem que ele aspirou ter. Assim mesmo, ele não é completamente feliz. Sempre vai ter problema consigo mesmo. Sempre vai ter uma aspiração a mais, um desejo a mais, um anseio a mais. E nisso consiste o seu sofrimento. Cada povo, ao longo da história, cada povo no mundo,
veio construindo o seu edifício moral. E o contato social entre nós, seres humanos, favoreceu o aprendizado uns com os outros. Nós aprendemos. E os conceitos básicos dessa escala? É fácil, bem e o mal. Todos nós temos noção do que é o bem e do que é o mal. Essa noção, na verdade, primeiro ela é feita pela própria sociedade. A sociedade já estabelece o que é o bem e o que é o mal. A nossa família também estabelece o que é o bem e o que é o mal. E nós também, cada um de nós, estabelece o que é o bem e o que é o mal, a partir desses conceitos que nós vamos aprendendo. Então, o primeiro conceito de bem e mal deve estar na nossa consciência. Depois, está na sociedade, está na família, está em cada um de nós. Até porque o bem para um pode não ser o bem para outro. O mal para um pode não ser o mal para outro. Mas isso dependendo de uma série de circunstâncias, porque às vezes um bem não é um bem agora, mas pode ser um bem daqui a 2 minutos, daqui a 10 minutos. Da mesma forma o mal. Dependendo da circunstância em que nós vivemos. Na verdade, para a doutrina espírita, o bem é Deus. O bem é Deus em nós. O bem é aquilo que Deus nos deu, a consciência moral. Esse é o bem. O mal é decorrência das nossas limitações, das nossas imperfeições, dos nossos vícios. Quer dizer, o bem é aquele que concorre para o nosso bem. E o mal é aquilo que nos prejudica. É claro isso, né? No Livro dos Espíritos há um capítulo chamado Lei Moral, e a lei fala realmente sobre o bem e sobre o mal. Jesus ensinou o bem. Amar os inimigos para Jesus é um bem. Para aquele povo era um mal. Veja que coisa. Porque eles não entendiam ainda, não tinham essa compreensão mais ampla, mais profunda que Jesus tinha. Então Jesus transformou o mal num bem. Quer dizer, na verdade, não é mais odiar o inimigo. Odiar sempre é um mal. E amar sempre é um bem. Os animais, é claro, são diferentes. Eles não têm consciência moral. Eles obedecem, como falamos, ao instinto. A educação da família, da sociedade, de um povo, é o mais precioso instrumento para a formação da nossa consciência moral. Pois quando falamos em educação, falamos em atuação dos pais, dos nossos pais, da nossa atuação como pais. Falamos da família, falamos da escola, da religião, da sociedade em geral. São os meios de educação de que nos dispomos, são os instrumentos de educação. Por exemplo, a família é o primeiro. Fora da família, nós temos aí a escola, a religião, que também são instrumentos de educação. Mas nós temos hoje os meios de comunicação, a mídia. A mídia também influi profundamente hoje em nossa formação, em nossos conceitos de bem e de mal. Por isso é importante o papel da mídia, o papel da imprensa. É importante, porque se a imprensa segue um caminho de equilíbrio, né, mais de equilíbrio, é claro, não perfeitamente, porque isso é impossível, nós também vamos formar em nossa consciência aquela ideia, aquela concepção. E isso vai fazer parte dos nossos valores. Valor está ligado ao sentimento. Valor está ligado ao sentimento. Não somente à ideia, mas ao sentimento. Não somente à inteligência, mas ao sentimento. Né? Então nós somos criados simples e ignorantes, como dizem os espíritos. Simples porque não tínhamos conhecimento nenhum quando criados. Simples porque não eram nem bons nem maus, não tinham conceito de bem e de mal. Assim como os animais. Os animais são simples e ignorantes. Eles não erram, eles não praticam crime. Tudo que eles fazem vem realmente do impulso instintivo, daquilo que nós ensinamos, do treinamento, do adestramento, mas não tem consciência ainda no seu desenvolvimento espiritual daquilo que é o bem e é o mal. A consciência, portanto, como nós falamos, ela está atrelada
a concepção do bem, que está atrelada à concepção de Deus. A consciência moral possui impotência à lei de Deus. Foi justamente por isso que Jesus disse: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nunca esqueçamos disso, sede perfeitos. Ora, se a vida fosse uma só, Jesus estaria falando um grande absurdo, porque ninguém vai conseguir essa perfeição numa vida. Então Jesus teria se contradito, teria realmente feito uma afirmação que vinha de confronto com uma ideia lógica, que é a ideia do aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento quer dizer você se tornar cada vez melhor. Para sermos perfeitos, nós teríamos que ter muitas oportunidades, mas muitíssimas oportunidades. Uma vida, por mais longa que seja, ela não vai dar essa oportunidade. Ela vai dar uma fração muito pequena, infinitesimal de um aperfeiçoamento. O que nós conseguimos numa vida? Dar um passo. Se nós conseguimos dar um passo no nosso aperfeiçoamento moral, já é muito importante. Então, o espírito se desenvolve através das inúmeras vivências das encarnações. André Luiz, no livro No Mundo Maior, que nós acabamos de estudar com o grupo, ele dá uma síntese muito importante desse desenvolvimento. Como que ele veio ocorrendo ao longo da evolução do ser vivo, desde os seres mais primitivos da vida biológica, como as amebas, vamos dizer assim, né? As bactérias, os vírus, até o ser humano. De lá para cá há uma infinidade, há uma escalada infinita de seres que vieram se envolvendo até chegar na condição do ser humano, que é o mais perfeito no planeta. Dificuldades e obstáculos, caros amigos, são exercícios. São os exercícios que estimulam o nosso desenvolvimento. Se não houvessem problemas, nós não cresceríamos. Se não houvesse dificuldades, nós não aprenderíamos. Se a vida fosse muito fácil e tudo caísse em nossas mãos, nós seríamos bibelôs, robôs. Não teríamos capacidade nem de distinguir entre o bem e o mal. Tudo seria muito fácil e facilidade não é lei de Deus. A dificuldade, não que nós vamos buscar dificuldade, não é isso. Não devemos. Difícil. A vida já é difícil. Para todos nós. Nós temos que aprender a encarar os obstáculos com consciência, com crença em nós mesmos e crença em Deus. Com a certeza de que vamos, mais cedo ou mais tarde, vencer esses obstáculos. Se não for agora, será depois. Se não for nessa vida, será na outra. Nas fases de desenvolvimento de uma vida, dá para perceber isso. Basta a gente ver, por exemplo, como é o desenvolvimento do ser humano. Como que nós éramos quando chegamos a este mundo? Uma célula. Uma célula, resultado de uma fecundação do espermatozoide com o óvulo. Viramos uma célulazinha invisível. Nós éramos invisíveis. Depois daquilo surge o feto, o embrião, o feto, o bebê, a criança, o jovem, o adulto, o idoso. Aí nós completamos o ciclo da vida. Para depois, numa outra ocasião, voltar novamente a ser o embrião, a ser a célulazinha. A vida é formada de ciclos. E isso vai contribuindo para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, na verdade, nós estamos aprendendo com a vida de acordo com aquilo que a vida nos oferece. Se for muito fácil, aprenderemos pouco. E cada um faz seu próprio trajeto. Por isso que existem as diferenças individuais quanto à inteligência e desenvolvimento moral.
Não há nenhuma pessoa igual a outra. Mesmo os gêmeos são diferentes. Porque o que caracteriza a lei de Deus é justamente essa capacidade de fazer de cada ser ser ele mesmo, diferente de todos os outros. O despertar da consciência geralmente implica em sofrimento. Quando nós caímos num erro e depois, mais tarde, seja quando for, tomamos consciência disso, vem o arrependimento. Arrependimento é sofrimento. Depois vem o remorso, que é mais do que arrependimento. A autopunição, a consciência culpada, se voltando contra ela mesma. Para consertar isso só existe um caminho, a reparação. A correção do erro. No processo evolutivo, nós fazemos isso ou numa mesma vida, nós podemos errar e corrigir, ou de uma vida para outra através da reencarnação. E nós acabamos corrigindo ou tentando corrigir, porque às vezes uma encarnação não é suficiente para isso, o erro que cometemos em vidas anteriores. Muito bem. Na formação da consciência moral entram dois fatores, o sentimento e a razão, como nós já vimos. O sentimento é o impulso emocional diante de uma situação ou de um ato que nós praticamos. É o lado emocional nosso, mais difícil de controlar. E a razão é o julgamento racional, o certo ou errado. É fácil até para nós, de certa forma, fazer um juízo do que está certo e do que está errado. O difícil é a gente reconhecer o próprio erro e principalmente corrigi-lo. Isso é difícil. Principalmente se for para julgar os outros. Aí então nós somos apressadinhos. Vamos julgando imediatamente, sem, muitas vezes, pesar as circunstâncias em que esse erro foi praticado ou a própria necessidade daquele que errou. Nem sempre a razão e o sentimento andam lado a lado. Por isso a doutrina espírita, ela proclama a fé racional, porque a fé é um sentimento. Sem a razão, a fé se perde. A fé não tem controle. Ela pode ser boa, mas pode ser má. Ela pode ajudar, mas pode prejudicar. Mas se a fé for racional, ela naturalmente vai ter condição de caminhar com mais equilíbrio. Muitas vezes somos capazes de compreender o erro, mas não de admitir, de senti-lo em nossa consciência. Às vezes nós podemos compreender, por exemplo, que não devíamos ter feito tal coisa para alguém, mas nós não sentimos ainda, nos sentimos arrependidos. Apenas constatamos que houve um erro. Assim como há um erro de matemática, né? O professor dá um exercício, você erra o exercício, errou o exercício. Nós podemos também errar um ato e apenas errar e sem sentir que aquilo possa influir em nossa vida. E outras vezes não, podemos sentir e às vezes até podemos sentir e não compreender. Há situações em que a pessoa sente que ela errou e se sente culpada, mas ela não compreende o que aconteceu. No mundo de provas e expiações, onde o mal tem mais força que o bem, é o mundo nosso, podemos fazer o mal, saber o que é o mal e não admiti-lo. Geralmente o mal está ligado a vantagens imediatas da vida, enquanto o bem demora mais para poder ser compreendido. É por isso que o mal tem força no mundo. Porque os maus, vamos dizer assim, os maus entre aspas, eles sempre nos oferecem vantagens imediatas. Aí nós agarramos essas vantagens porque ela está assim pertinho de nós. Enquanto que o bem fala, não, olha, pense bem, não faça, não aceite, faça uma reflexão, veja lá na frente, mas a gente não consegue ver por causa desse sentimento que nos liga à nossa ganância, ao querer, ao ter, né? Nós corremos o risco de sofrer as consequências do mal na esperança de que podemos ser felizes. Por isso que existem
aí as pessoas que são enganadas, né? Elas são facilmente caem em golpes. Caem no golpe porque elas acreditam em vantagens imediatas. Elas não medem consequência para poder agarrar aquela vantagem. E aí elas saem enganadas. Estelionatários existem muitos no mundo. Não conseguiram ainda vencer esse impulso também de querer o imediato. Os estelionatários são aqueles que querem o imediato. Paulo de Tarso diz numa das suas afirmações: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse eu pratico. Veja que coisa. Como nós, né? Muitas vezes nós não fazemos o bem que nós queremos fazer. Estamos adiando aí. E estamos sofrendo por isso, viu? Se nós pudéssemos começar a fazer o bem que nós queremos, não tudo de uma vez, nós não conseguimos, mas começar a fazer o bem que nós queremos, nós vamos sentir muito melhor conosco mesmo. A nossa consciência vai nos aplaudir. Enquanto que se nós formos adiando, nós vamos sofrer cada vez mais. Não estaremos bem conosco mesmo. E quem não está bem consigo mesmo, não pode estar bem com ninguém. Estamos destinados ao bem porque dele viemos, mas o preço dessa busca depende do discernimento entre o bem e o mal, do esforço que fizermos para atingir essa meta. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Para encerrar, nós vamos aqui apresentar uma poesia muito simples, do Abidiel, um poeta chamado Abidiel Monteiro, muito simples, mas muito sugestiva, né, para todos nós. Chama Ser Bom. Ser bom. Diz a poesia: é tão fácil ser bom, por que não ser? Por que não espalhar de redor o perfume sutil do bem-querer, que faz a vida parecer melhor? Um gesto bom, uma palavra boa, às vezes custa um pouco e vale tanto. Como é feliz o que ama, o que perdoa, o que sabe fazer cessar o pranto. Uma palavra dura soa mal. É uma gota de fel que destilamos. Tem, porém, ressonância de cristal qualquer palavra boa que digamos. Ao rico, ao pobre, ao velho ou à criança. A todos trata com igual carinho. E guarda na tua alma esta lembrança, que é bem melhor ser flor que ser espinho. Se é tão fácil ser bom, sejamos bons, segundo a lei divina da bondade. E no cultivo dos melhores dons, haveremos de alcançar a santidade. Muito obrigado a todos.